Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, dia 9 de janeiro, quinta-feira. E o Dias Toffoli derrubou a liminar que mandava suspender, retirar do ar o programa lá, o especial de Natal do Porta dos Fundos. Como noticiamos ontem, a liminar foi concedida pelo desembargador Benedito Abicair. Comentei mais cedo no Boletim a Mais. Benedito Abicair se transformou, ou se tornou, melhor dizendo, desembargador em 2006, indicado por Rosinha Garotinho. Tá? Antes ele era advogado, entrou pelo 5º Constitucional, que é realmente uma aberração desse sistema. Então, hoje o Dias Toffoli, o mesmo Dias Toffoli que censurou a Cruzoé, através ali do Alexandre de Moraes, que criou, que abriu, melhor dizendo, que abriu aquele inquérito inconstitucional, que, aliás, censurou geral, censurou muita gente, aí botou para perseguir o pessoal na internet, militar, tia do Zap, todo mundo que foi para as redes, inclusive os apoiadores do presidente, aí, do Bolsonaro, muitos apoiadores, todo mundo que, de alguma forma, aí, atacou o STF, atacou os ministros, acabou sendo alvo, alvo aí de busca e apreensão da PF, alvo de inquérito, tudo isso dentro daquele inquérito inconstitucional. Aliás, até auditores da Receita Federal também foram alvo daquilo. Usaram aquilo realmente como um inquérito ali, uma inquisição, quase medieval. E a decisão de censurar Cruzoé, o antagonista, em função de uma matéria real, baseada em documento, que indicava o Toffoli como amigo do meu pai, ele teve aquela decisão, o Alexandre tomou aquela decisão, depois teve de recuar na decisão. Mas, enfim, esse mesmo Toffoli, o Toffoli que está por trás desse inquérito, o Toffoli que vem tomando uma série de medidas equivocadas, que avança, recua, revê suas próprias decisões, como aconteceu agora, hoje, inclusive, com a decisão do DPVAT, já vou falar sobre isso. Ele concedeu aí, então, quer dizer, o recurso, ele derrubou, concedeu o recurso ao Netflix e derrubou, então, essa liminar que suspendia a veiculação do especial de Natal do Porta dos Fundos. Eu não vi, não vou ver, não me interessa ver, mas o fato é o seguinte, gente, como eu falei ontem, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade, de pensamento, isso a gente tem que colocar acima de todas as liberdades. O pessoal que comemorou, inclusive aí, quando o Bolsonaro vetou, o aumento da pena, ia triplicar, o Congresso queria triplicar a pena para crimes de ofensa, crimes contra a honra lá na internet, aqui na internet. Que a internet hoje, na verdade, é o nosso campo aí de atuação. Na verdade, a internet hoje ela faz parte da vida de todos nós. Não existe mais aquele termo internautas. Hoje todo mundo tem a sua identidade digital, a sua participação, a sua figura, a sua atividade profissional, muitas vezes relacionamento, tudo através aí da internet. Então, o pessoal comemorou, muita gente comemorou e agora estava comemorando a censura. E comemorou o quê? Comemorou quando o Bolsonaro vetou o aumento, triplicou, queria triplicar a pena para crimes contra a honra na internet. Então, assim, é preciso ter coerência, coerência acima de tudo. A gente precisa realmente entender o valor das nossas liberdades. Não existe valor maior do que a liberdade de pensamento, de expressão, porque ela é que te identifica como cidadão. Então, se você não puder se expressar, falar a besteira que você quiser, se você ofende alguém, essa pessoa pode te processar, tranquilo, natural. Se você calunia, se você espalha injúrias, você também pode ser processado. Tudo isso tem previsão legal. Então, da mesma maneira, agora, cercear a expressão artística, seja ela da pior qualidade que for, não importa. A gente tem que entender como é que funciona isso. Para vocês terem uma ideia, eu vou aqui até mencionar o caso aqui, que o Vladimir Aras, que foi até da Lava Jato, ele é primo do Augusto Aras, tá? Ele tem um perfil no Twitter, ele botou no Twitter, fez uma boa lembrança aqui, lembrou o filme O Povo contra Larry Flynt, que na verdade é baseado numa história real, do caso de Jerry Falwell, que é um famoso pastor batista, foi um famoso pastor batista da TV americana. Ele foi alvo de uma paródia da revista Hustler, muito mais ácida, muito mais ofensiva, tá? E isso acabou indo parar na Suprema Corte americana. Era uma paródia, obviamente, a revista tem esse perfil cômico, de fazer
comédia, etc. e tal, e aquilo foi parar realmente lá na Suprema Corte. Então, o caso Hustler versus Falwell, de 1988, tá? Ele então é retratado nesse filme. E o que aconteceu? A Suprema Corte americana, por 9 votos a 0, deu ganho à revista. Por quê? Porque a primeira emenda, né? Essa liberdade, a liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa, ela tem que estar acima. Ninguém pode cometer o crime. Se o crime é cometido, você responde por esse crime, mas você não pode impedir a circulação dessas expressões artísticas, dessas ideias, etc. Sabe por quê, gente? Porque hoje quem comemora hoje a censura, ou comemorou ontem a censura ao Porta dos Fundos, corre o risco de ser censurado amanhã. Então, assim, você tem as suas convicções morais, religiosas, tem a sua fé, né? Tem as suas opiniões, você tem todo o direito de expressá-las e precisa ter. Né? Inclusive, o pessoal aqui xingou aí, o pessoal foi para a minha TL lá no Twitter, me xingou, fez o diabo. Eu falei assim, pô, então, tá aí, esses são os cristãos, né? Os cristãos que defendem a censura e que ainda xingam e amaldiçoam, que ofendem, sem pensar 2 vezes. Então, realmente a gente está muito carente, né, de entendimento, de clareza, de coerência. Se tivesse coerência, clareza, essas pessoas também se manifestariam sobre abusos muito mais graves, né, de líderes religiosos, que muitos deles estão aí à frente, né, de várias dessas religiões. Né? Então nós temos vários desses líderes, muitos deles aí metidos com crime, fazendo, sabe, de tudo aí, né, em eventos, muitas vezes aí aplicando golpe, e ninguém vê abuso nisso, ninguém vê exagero nisso, ninguém vê crime nisso, né? Então, assim, os exemplos são vários. Então a gente tem que ter muito claro quais são aqueles princípios inalienáveis, aqueles que a gente não pode abrir mão. O Dias Toffoli, não sou obrigado a concordar com o Dias Toffoli, mas isso só mostra aqui a falta de convicção, né, do próprio Dias Toffoli em relação a esses mesmos princípios. Claro, é muito mais fácil atender uma demanda da esquerda, sim, do que uma demanda de direita. Agora, se a direita também atua dessa maneira, raivosa, agressiva, ofensiva, ela também não ganha nada. Muito pelo contrário, acaba caindo nessa armadilha. E no final das contas, é muito fácil, né, você criar hoje um fato político que gere descontentamento. Muitas vezes isso é até pensado com antecedência, é uma estratégia de marketing. Assim, o que eu posso fazer que vai provocar uma reação, né, que vai bombar nas redes sociais, que vai entrar lá nos TTs, que o pessoal vai pedir para censurar, e aí vai haver a reação e isso vai ajudar na divulgação. Quer dizer, vocês imaginam a divulgação que esse programa teve, se ninguém tivesse dado bola para isso, provavelmente teria caído no esquecimento. E, aliás, né, como alguém bem lembrou aí nas redes sociais, Netflix, como uma plataforma privada, vive de recursos, de grana, vive de audiência. Então, assim, programas, séries, você muitas vezes gosta de uma série, a série é descontinuada. Por quê? Porque ela não tem retorno financeiro, não tem audiência, não tem retorno financeiro. Às vezes é uma série boa, bem feita, né, dentro do teu agrado, e ela acaba sendo descontinuada. Então, quando você não dá audiência, é a melhor forma. Quando você boicota, é a melhor forma de você impedir, evitar que aquilo ganhe de maiores dimensões. E foi justamente o contrário que aconteceu. O pessoal já se revoltou, já foi para as redes sociais, muita gente que não tinha nem ouvido falar dessa história, desse programa, desse especial de Natal, resolveu assistir. Aliás, esse especial de Natal, alguém assiste especial de Natal? Eu tenho certeza que muita gente só assistiu esse especial de Natal por causa da polêmica criada. Então, por que não? Né? Por que não? Isso também pode ser fruto de uma estratégia de marketing muito bem feita e que deu certo. Aliás, um dia desse circulou também nas redes sociais. Olha, a rede social hoje está um negócio. Circulou na rede social uma notícia assim: o casal, né, estava no casamento, acho que na China, e o noivo, então, na cerimônia de casamento, expôs um vídeo da mulher dele com o irmão, né? Então, assim, ela supostamente traía ele com o cunhado, né? E ele colocou ali naquela hora do vídeo que você coloca, como eu conheci, né? Bota vídeos de viagens, aquela coisa que vocês estão acostumados a ver em casamento. Ele colocou e daqui a pouco entrou o vídeo
da mulher, da noiva ali no altar, né, dela, em outras circunstâncias, com o irmão traindo ele, tá? Aquilo obviamente bombou, explodiu nas redes sociais. Vocês imaginam, vocês podem imaginar. Só que aí depois o pessoal começou a raciocinar sobre aquilo ali. Falei, pô, peraí, esse vídeo tem a marca, né, de um aplicativo, de uma rede social, agora eu não me lembro direito, que estava sendo lançado. Então todo mundo, quer dizer, aquilo era na verdade tudo um teatro. Foi uma jogada de marketing para divulgar aquela rede, aquele aplicativo, aquela rede social, aquele aplicativo lá na China, e que todo mundo embarcou. Então, gente, olha, não tem, deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Se você não gostou, troca o canal. Você não precisa pagar a Netflix, você não precisa entrar lá para ver, você não precisa assistir o Antagonista se você não quiser. Eu acho muito engraçado, né? O pessoal vem aqui e fala assim, vocês são uma porcaria, vocês são isso, vocês são aquilo, chama a gente de petista, chama a gente de bolsonarista, outro chama a gente de Dória, outro chama a gente de tucano, de não sei o quê. No final das contas, todo mundo sabe que a gente não tem rabo preso com ninguém, ninguém vai conseguir colocar a gente numa caixinha, tá? E a gente aqui tem os nossos princípios, estão lá bem descritos na origem do site. Cada um de nós temos os nossos princípios pessoais. Todos que me acompanham, me conhecem, sabem o que eu defendo. Defendo um país melhor, defendo melhorias institucionais, defendo princípios morais, né? Defendo realmente que o Brasil possa evoluir, para que a gente possa deixar um país melhor para as futuras gerações. Não caio nessas pegadinhas. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu fui vítima, né, dessa censura do Alexandre Moraes com Dias Toffoli. Brinquei, até tive de ironizar, depois de uma semana sem publicar meu vídeo, porque você não podia falar nada, né? Você corria o risco de se falasse, você ia preso, ia ter a visita da PF, por quê? Por crime de opinião, por colocar o dedo na ferida, por criticar uma autoridade. Isso é um absurdo completo, né? Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer uma receita, cozinhei, fiz um dia que era um vídeo de culinária, né? E o pessoal até gostou, pediu para eu fizesse sempre, mas não dá tempo. Até gostaria, mas não dá tempo. Mas olha, resumo da ópera. Tá aí, derrubou. Essa é a decisão. O próprio desembargador não havia se expressado muito bem nas suas justificativas, ele não quis entrar no mérito, né? Disse que aquilo, na verdade, a suspensão da veiculação do programa era para que pudesse ter tempo, né, para se discutir o mérito, já que ele achava que o dano na divulgação era maior que o da não divulgação. Então ele fez isso. Só que esse mesmo desembargador votou contra a censura ao Bolsonaro no caso lá do CQC, tá? Então o Globo lembrou aqui numa matéria, ele votou a favor no recurso do Bolsonaro sobre a argumentação de que em uma democracia não via como censurar o direito de manifestação de quem quer que seja. Lembrando o caso, em novembro de 2017, Abicair relatou um processo no qual o então deputado Jair Bolsonaro foi condenado em segunda instância a pagar a indenização por dano moral em ação movida por grupos de defesa de direitos LGBT que o acusaram de ter dado declarações homofóbicas e racistas ao programa CQC. Então, mais uma vez, quer dizer, o que move? Qual é o entendimento? Né? Tá meio confuso. Essa gente que lida, né, que são os operadores do direito, estão com problemas. Eles não estão sabendo distinguir. Então, para facilitar, não mexam com isso, não censurem, deixem a livre circulação de ideias. Cada um vai atrás daquela ideia que mais lhe agrada, do programa que mais lhe agrada, da série que mais lhe agrada, da peça do teatro, do filme. Que não gosta, senta o cacete, critique, vá para as redes sociais. Aliás, por trás dessa história do Porta dos Fundos, há uma discussão, sim, muito mais séria. Por quê? Porque eu vi só um lado, os católicos aí, que tem todo o direito, os cristãos, todo o direito de... eu também sou, tá? Muita gente me questiona, é ateu. Não sou ateu, não. Sou católico, sou crismado, primeira comunhão, sou crismado, tudo. E tenho as minhas crenças, tá? Respeito todas as religiões e também exijo respeito. Agora, o que é crime? Se busca justiça e se puna, se peça indenização, se peça reparação. Agora, o que você tem? Qual é a situação? Você tem uma situação em que esses grupos, né, esse grupo inclusive que entrou aí, grupo cristão, católico e tal, resolveu, né, se revoltou com o tal do programa aí do especial de Natal. Só que o especial de Natal faz o quê? Faz chacota com o fato do Jesus ser gay.
Então, na verdade, também está atingindo a comunidade gay, a comunidade GBLT. Por que esse pessoal não se levantou para criticar? Porque se você está ridicularizando, você parte do princípio de que Jesus, quer dizer, se o fulano é gay, você está ridicularizando o fulano, você está associando a opção dele ali, o homossexualismo, a uma questão, a uma piada, né? Então, olha que você tem lei, você tem uma opção de coisa em torno disso e ninguém se manifestou. Por quê? Porque esses grupos normalmente são grupos de esquerda, e eles não vão contra os seus próprios. Então aí mora a hipocrisia. Da mesma maneira, quando o Gregório coloca a cara dele quase como blackface, que é um negócio que é muito criticado, né, pelos próprios grupos aí, de militância dos negros, ninguém se manifestou, ninguém fez deu um pio, ninguém falou nada. Então, cadê? Mostra a hipocrisia. Então, olha, é saudável esse debate, é saudável a gente botar o dedo, é saudável a gente apontar essa hipocrisia e mostrar como que isso é manipulado. Agora, não pode ser alvo de manipulação, vocês não podem se deixar levar pela manipulação e abrir mão das suas próprias liberdades, porque quando você tenta atingir a liberdade do outro, você está abrindo mão da sua, pode ter certeza. Bom, vamos em frente. Nós tivemos aqui, então, o DPVAT, tá? Mais uma vez aí o Toffoli com as suas convicções, né? Ele, deixa eu tirar aqui, ele resolveu derrubar a sua própria decisão. Ele tinha dado uma decisão liminar, que vocês vão lembrar, para quem não lembra eu explico rapidamente. Não deixaram acabar com o DPVAT, lembra? Aí o que o governo fez? Reduziu a alíquota para um valor simbólico. E aí, acho que foi o Randolfo Rodrigues, entrou com uma ação lá no STF pedindo liminar para não permitir a redução do valor do DPVAT. E aí o Toffoli concedeu a liminar. O que aconteceu aí agora? O André Mendonça, o AGU, ex-assessor do Toffoli, né? Trabalhou com o Toffoli há muito tempo, entrou com recurso e o Toffoli agora concedeu, né? Concedeu o recurso, acatou o recurso e permitiu, então, quer dizer, retomar a tal da resolução que estabeleceu a redução desse valor do DPVAT para um valor simbólico. Então, é uma decisão positiva, sim. Obviamente que a gente fica com aquele cheirinho de decisão combinada, né? Uma vez que você tem o ex-funcionário te pedindo uma coisa e você acatando. O próprio André Mendonça, que também foi a favor do inquérito inconstitucional do Dias Toffoli. Então, a gente entende que é uma medida benéfica, mas não deixa de olhar de forma crítica a decisão do Toffoli, até porque é isso, é uma decisão que ele tomou, depois retomou, depois voltou, como tem acontecido muitas vezes, né? E o Bolsonaro tem uma perspectiva diferente aí, como chefe do Executivo, como presidente da República, fez a live dele mais cedo, parabenizou os dois, tanto o Toffoli como o André Mendonça. Seguimos em frente. Falando em André Mendonça, mais uma vez, eu publiquei mais cedo uma notícia em primeira mão, caso não tenham visto, está disponível no site também, lá no meu perfil no Twitter, @ClaudiOEDantas. O primo terrivelmente evangélico e petista do André Mendonça. Eu publiquei um perfil do primo dele, que se chama Luiz Alberto de Mendonça Sabanai. Aí você pergunta, pô, claro, mas foi atrás do primo? Não, não é isso. O primo dele é uma figura conhecida, é petista de carteirinha, é um líder religioso histórico no presbiterianismo, tá? Criou congregações lá em Santa Catarina, tem 30 anos de militância, né, de exercício aí, né, do sacerdócio dele, ele é reverendo também, ou seja, muito mais evangélico, vamos dizer assim, muito mais terrivelmente evangélico que o próprio André Mendonça, que tem 3, 4 anos aí como pastor auxiliar aqui em Brasília, mas ele é petista, terrivelmente petista, foi vice-presidente do PT em Santa Catarina, fez campanha, coordenou campanha da Ideli, do Fritz, trabalhou no Ministério da Pesca, chegou até secretário, número 2 lá, secretário de Relações Institucionais. Então ele serviu aí, coordenou a campanha da Ideli, do José Fritz, foi vice-presidente, né, do PT em Santa Catarina, ele chegou ao Ministério da Pesca, virou o número 2 do Ministério da Pesca, trabalhou para vários ministros, para a Ideli, para o próprio Fritz, para o Gregolin, para o Crivella até, né? Trabalhou esse tempo todo lá, e ele é petista nas suas convicções. Aliás, esteve aqui liderando
No ano passado, a greve de fome aqui para libertar o Lula, né? A greve de fome que pediu para que o STF julgasse aquelas ADCs da segunda instância, para derrubar a questão da segunda instância, e também foi lá, fez vigília lá na frente da sede da Polícia Federal em Curitiba. Então publiquei todos os detalhes, publiquei, inclusive entrevistei ele. Ele diz que ele tem uma relação muito boa com o primo, diz que não discutem de política, e que, mas vê realmente que a religião ela não pode se confundir com a política, tá? O Estado é laico. Então, usar o critério de que ele é terrivelmente evangélico como um critério absoluto para escolher qualquer pessoa, para escolher um ministro do Supremo, por exemplo, que é uma decisão importantíssima, Bolsonaro devia pensar 2 vezes. Por quê? Porque é um conceito relativo. Você tem justamente, o André é terrivelmente evangélico, é um cara conservador? Não sei. Ele participa de uma igreja aqui, presbiteriana, que é progressista, inclusive. E até agora a gente não viu, de fato, nenhuma medida dele que figure, né, que coloque ele vamos dizer assim, nesse espectro mais conservador da política. E o fato é que ele tem essa relação histórica com o Toffoli, já escreveu livro para o Toffoli, chama o Toffoli de grande líder, e agora tem esse primo, que é uma figura importante dentro do petismo, tem foto dele com o Dirceu, tem várias atuações dele aí, toda essa coisa, todo o histórico dele eu publiquei lá, ele reconhece isso, né, toda a atuação dele aí para tentar libertar o Lula, é o primo dele, o primo que tem relação ali próxima com ele, e que também é evangélico, também é terrivelmente evangélico, é uma liderança, inclusive, com mais tempo de igreja, vamos dizer assim, do que o próprio André. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é um conceito relativo, tá? Então, não interessa se o cara é terrivelmente evangélico, se não é, tem que entender o seguinte, o cara ele é competente, ele é honesto, ele tem uma percepção da justiça correta, tá? E, numa boa, os nomes estão circulando aí, Jorginho, André, tem pessoal que critica o Toffoli, né? Que era um advogado também que entrou aí pelo quinto, virou AGU, virou não sei o quê, era subsecretário de Assuntos Jurídicos, depois virou AGU, depois virou ministro, quer dizer, rapidinho ascendeu em função do partido. O pessoal que critica isso não pode aceitar, não tem coerência, é incoerente você aceitar outros nomes que tenham, ainda que estejam no outro espectro político, que eu tenho minhas dúvidas, também ascender em função disso. Então, claro, quem tem a compactor é o presidente, e essas informações eu acho que devem ajudá-lo, devem servir para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Todas as informações que a gente publica aqui têm o interesse de informar você, informar as pessoas que têm o poder de decisão. Bom, seguimos adiante, rapidamente aqui. Nós tivemos então, agora a decisão da Câmara recente, agora no início da noite, da Câmara de Representantes lá dos Estados Unidos, aprovou uma resolução que restringe o poder do Donald Trump de fazer ataques como o que ele fez contra o Soleimani. Esperamos que essa decisão seja revertida no Senado, né, porque se depender dessa Câmara americana, você não vai ter nenhum tipo de avanço no combate ao terrorismo. Bom, falei disso. Assim, uma notícia muito importante para a gente encerrar, o avião, né, de passageiro caiu, né, foi derrubado, o avião da companhia ucraniana, um Boeing 737, foi derrubado com 176 pessoas a bordo, naquele dia dos ataques do Irã. Hoje se descobriu, já havia suspeita de que ele realmente foi abatido. Inclusive publicamos aí um vídeo no site mostrando a imagem dele sendo abatido em pleno voo, tinha acabado de decolar do aeroporto lá de Teherã. Então ele realmente foi abatido, e agora a dúvida é saber por quem, se foi artilharia antiaérea, se foi um drone, se foi o que foi, né, a princípio, responsabilidade das autoridades iranianas. É muito difícil que isso seja um engano, já que existe tecnologia disponível suficiente para saber se é um avião comercial, né? Então você não tem por que derrubar um avião comercial por engano. Então, situação realmente muito complicada, e estamos acompanhando para ver os desdobramentos e os esclarecimentos dessas questões, dessas dúvidas, tá? Além disso, registro que a Greenfield fez uma nova denúncia, né, no caso aí da Sete Brasil, do dinheiro dos fundos de pensão que foram jorrados na Sete Brasil, 5,5 bi, falei disso mais cedo. E também um dos denunciados é o assessor especial do ministro Paulo Guedes, tá?
e Esteves Pedro Colnago Júnior, que assumiu hoje o cargo de assessor do gabinete do ministro da Economia. Então, esperamos aí ele se pronunciar, por enquanto não entrou em contato, mas o fato é que essa denúncia aí vai dar o que falar, a gente precisa acompanhar. Que mais que eu destaco para vocês? Assim, aquele sargento, né, que estava na comitiva presidencial, foi preso com quase 40 quilos, né, 37 quilos de cocaína, ele virou réu finalmente lá na Justiça Militar. E também o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, e o Darío Messer também viraram réus como alvos lá da Operação Patron, né, que é aquela fase da Lava Jato que apurou a questão dos doleiros, mas especialmente o apoio à fuga, né, do Darío Messer. Então, os dois aí, ele e o seu ex-sócio, ou ainda sócio, Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, para vocês terem um entendimento do nível da coisa. E é isso, tá? Eu agradeço mais uma vez a audiência, não deixem de curtir, compartilhar o vídeo, concordem ou não comigo, mas eu estou aberto sempre ao debate e também a aprender e a mudar aquilo que eu posso estar enganado. Bom, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Não deixem de curtir e compartilhar o vídeo. E a gente volta amanhã no Boletim A Mais, no meio do dia, e também no Momento Antagonista. Não deixem de acompanhar também a nossa cobertura em tempo real no Antagonista, no A Mais e na Cruzoé. Um abraço. Tchau.